Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar os dirigentes da nave, senhoras e senhores deputados. Vou fazer primeiro uma nota prévia, porque durante a semana passada o Partido Chega foi achincalhado na imprensa com o facto de apresentar um documento e depois não estar presente na Comissão. Aproveitamos e esperemos que hoje o polígrafo também diga que o LIVRE apresentou um documento e que nem sequer está cá para apresentar o documento nem o defender. Só para ficar uma nota prévia, porque eventualmente pode ser interessante. Com estas questões das transmissões, que é aquilo que estamos a falar, aquilo que a Iniciativa Liberal vem demonstrar, e o LIVRE, mas o LIVRE não está cá para se defender, é que não conhece a realidade do poder local. Primeiro, tenho algumas dúvidas que na autonomia do poder local, que esta alteração à Lei 75 nós tenhamos capacidade para fazer, porque nós estejamos a entrar num princípio de inconstitucionalidade da forma como estamos a fazer. Segundo, quem diria que a Iniciativa Liberal e o liberalismo a vir propor obrigatoriedade numa série de medidas, e podemos dizer não é isso que está em jogo, porque bastava ler as propostas, mas bastava lermos as propostas para vermos, inclusive, que criávamos um princípio de desigualdade entre as próprias freguesias, porque as freguesias que a Iniciativa Liberal conhece, que são as urbanas, aqui nos centros urbanos de Lisboa e Porto, certamente ficariam beneficiados em relação à medida, em relação àquelas que são freguesias do interior, onde a Iniciativa Liberal, como não tem autarcas, não consegue perceber o problema que se passa lá. Portanto, achamos que este é o caminho, achamos que faz sentido chegarmos aí, mas não pode ser por decreto impor isto. Nós temos freguesias, bastava ir visitar freguesias, algumas aqui em redor de Lisboa, Runa, por exemplo, que não sei se a Iniciativa Liberal sabe onde é, onde temos algumas dificuldades, inclusive muitas vezes, reunir a própria Assembleia de Freguesia, porque as pessoas são autarcas nos modos em que nós sabemos que são. Quanto mais agora pedirmos para que isto seja feito com esta contextualização. Portanto, se até na Convenção da Iniciativa Liberal os meios técnicos funcionaram mal e tiveram que interromper os trabalhos, imaginem agora nas Assembleias de Freguesia quando estas coisas funcionarem mal e tiverem alguma dificuldade em fazê-los. Portanto, estas propostas são algo interessante para vir vender cá para fora num registro urbano, que em princípio fazia sentido, mas para o Portugal de hoje em dia isto não faz qualquer sentido e foram propostas feitas a metro. Sr. Presidente, obrigado uma vez mais. Cumprimentar a Sra. Presidente da Proteção Nacional, da Comissão Nacional para a Proteção de Dados. Vou voltar a fazer, e vou fazer uma nota prévia novamente, porque, obviamente, o massacre foi tanto a semana passada, que vou voltar a referir que, apesar de ser uma proposta apresentada pelo LIVRE, o LIVRE não está presente e estamos no meio de uma audição onde o LIVRE não esteve para apresentar a sua própria proposta ou discuti-la. Nós já referimos na audição anterior que consideramos que, de facto, este é o caminho, que o caminho deve ser a modernização, a digitalização, mas consideramos que existem aqui várias questões, uma que não tem propriamente a ver com esta audição, porque temos algumas dúvidas, inclusive, da inconstitucionalidade desta norma e da violação clara daquilo que é a autonomia do poder local e na afetação direta e na interferência direta da Lei 75, mas depois, enquanto autarca, olho para estes projetos e vejo, primeiro, há aqui questões que não são tão técnicas para discutir com a Comissão Nacional para a Proteção de Dados, nomeadamente a desigualdade que nós consideramos que daqui pode advir com as juntas de freguesia, que vai criar para freguesias urbanas colocá-las num posicionamento mais evoluídas tecnologicamente, ao contrário daquilo que é no interior, onde temos alguma dificuldade e onde percebemos que, inclusive, no país temos alguns sítios onde ainda, e algumas localidades onde ainda nem sequer temos acesso à internet. Mas depois, ainda caso concreto, eu sou vereador numa Câmara, e recentemente, por consequência de alguma deliberação interna da Associação Nacional de Municípios, acontece que, por exemplo, nas Assembleias Municipais da Câmara Municipal, onde eu sou vereador, começaram a colocar uns papelinhos nas cadeiras a dizer aqui vai ser filmado, aqui não, para as pessoas se sentarem. Não é uma delimitação ao exercício do direito democrático da pessoa poder intervir, o facto de estarmos a delimitar a presença dela numa reunião que é pública e que a pessoa deveria ter o direito de se expressar livremente. Se, eventualmente, não existir interrupção da gravação quando pretendemos, que penalização e qual é o valor da penalização que a Junta de Freguesia, ou se neste caso a Assembleia de Freguesia, a Assembleia Municipal, ou como é que é feita qualquer contraordenação ou qualquer ação por parte da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Depois, a questão que já foi levantada aqui, também pode ser uma pista importante para aquilo que nós consideramos que é o caminho, de perceber o que é que consideram, mesmo olhando até para algumas questões que referiu como que vão acontecendo noutros países, a nível de direito comparado, qual será aquilo que considera a Comissão Nacional para a Proteção de Dados como o prazo aceitável para a retenção destes dados. E quando estamos a fazer que a grande parte, talvez 90%, dos casos que eu conheço a nível autárquico, que fazem a difusão das Assembleias Municipais e das reuniões de Câmara, fazem-no através de plataformas de streaming
que são de uso público, nomeadamente do YouTube e do Facebook. Que garantias temos que estas plataformas vão apagar ao final deste prazo? Que garantias temos que estão a cumprir as normas RGPD, quando percebemos perfeitamente que hoje, em relação às normas RGPD, ao cumprimento, quer seja através do YouTube, quer seja através do Facebook, todos nós vamos ouvindo aquela célebre expressão de uma vez na internet para sempre. Como é que vamos resolver este problema? E para já deixava estas perguntas. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada, dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os membros da ANAM. Nós já referimos nas audições anteriores que consideramos que este é o caminho a tomar. Consideramos que, no entanto, a aplicabilidade destas duas propostas, neste momento, carecia do maior conhecimento por parte do legislador daquilo que é a realidade no terreno. E começamos com a questão de considerarmos que os projetos, da forma como estão feitos, têm, de facto, algum desconhecimento da realidade. E a primeira pergunta que lhe deixava, para ficar claro, que eu creio que é redundante a resposta, mas para percebermos, quais são os orçamentos das Assembleias Municipais? Porque, na realidade, estaríamos sempre dependentes daquilo que era a boa vontade ou não e da aplicabilidade da norma através da Câmara Municipal. Porque não existem orçamentos nas Assembleias Municipais para poder resolver esta questão. Depois passaríamos a uma questão que falou e que levantou a questão de dizer que não seria entrada imediata no dia seguinte por causa dos regulamentos. Bom, não seria obrigatoriamente assim, porque obviamente o regulamento nunca se sobrepõe à lei geral e, portanto, essa questão não nos parece que fosse tão preocupante. Mas a questão do desconhecimento vai também, e seguindo inclusive a pergunta que a senhora deputada do Partido Socialista, Maria Luz Rosinha, fez agora, de quantas Assembleias Municipais eventualmente têm conhecimento que continuem a fazer a transmissão, quantas é que têm conhecimento que fazem em plataforma própria garantida de segurança? Porque aquelas que eu conheço e que inclusive faço parte enquanto vereador e depois enquanto coordenador autárquico nacional do meu partido, as que eu conheço, todas elas fazem transmissão por plataformas de streaming, umas pelo YouTube, outras pelo Facebook, e são muito poucas aquelas que eu conheço que têm a sua própria plataforma garantindo a questão que é aqui imposta, ou pelo menos que está na proteção de dados. Portanto, nós consideramos de facto este é o caminho, consideramos que é importante trazer a debate esta questão e começarmos a ponderar algumas questões, mas que poderíamos entrar num registro ao legislar da forma, não deixa de ser, e vou voltar a dizer, não deixa de ser curioso que seja a iniciativa liberal a vir tentar criar uma obrigatoriedade, por isso a nível ideológico considero interessante este posicionamento nas autarquias locais, mas para nós é importante o início do debate, mas é importante percebermos que nós temos muitas dificuldades de implementação imediata e, portanto, se estivermos a criar à medida de satisfação das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, esquecendo aquilo que está no interior, com todas as dificuldades que acontecem com as Assembleias Municipais, não faz qualquer sentido. Portanto, o debate é de saudar, mas temos que perceber a aplicabilidade desta lei e nós, no entanto, consideramos que nesta fase não existe e poderíamos começar, terminando, com a pergunta que lhe fiz inicialmente, que é que orçamento é que tem uma Assembleia Municipal para poder fazer o que quer que seja em relação a isto.